Tudo bem? Nós do Bem Financeiro estamos aqui novamente para mais um vídeo com informações relevantes para que você possa tomar melhores decisões na sua vida financeira. E essa semana nós decidimos falar sobre financiamento imobiliário. Afinal de contas, nos últimos meses estamos recebendo uma demanda muito forte de pessoas que têm dúvidas sobre essa questão do financiamento imobiliário. Se é o melhor momento de fazer, se não é, qual é a melhor taxa de juros, ou seja, qual é a melhor forma de pagamento. Então, são várias questões sobre o financiamento imobiliário que nós resolvemos fazer este vídeo, esta série de vídeos, para que você possa tomar melhor as suas decisões. Afinal de contas, são tantas informações envolvidas, né? Uma sopinha de letrinhas, como a gente pode ver aqui, saque, PCA, TR, amortização, DFI, SFH, ou seja, são muitas coisas que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento. E nós vamos abordar aqui de forma simples para que você possa efetivamente tomar a melhor decisão e adquirir a tão sonhada casa própria, se for o caso, ok? Então vamos lá. Hoje nós temos dois tipos de financiamentos imobiliários, ok? O Sistema Financeiro da Habitação, que é o SFH, e o Sistema de Financiamento Imobiliário, o CFI. Cada um tem algumas características e um acaba complementando o outro, ok? O mais utilizado é o SFH, que usa os recursos tanto do Fundo de Garantia quanto do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança, ok? Mas vamos lá, vamos ver aqui algumas características, as principais características, tanto do SFH quanto do CFI, ok? Então, primeiro, o CFH, que é o mais demandado, o mais utilizado. O prazo máximo de financiamento é de 35 anos, até 35 anos. Você pode fazer em 20, 25, 30, você pode escolher o prazo, ok? Então, até 35 anos, ou seja, 420 meses. A parcela que pode ser comprometida do seu orçamento é no máximo 30% do que você ganha, ok? Então, tem esse redutor aí, esse limite que você pode assumir de uma parcela de financiamento. O valor máximo do imóvel financiado para algumas capitais, para alguns estados, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e o Distrito Federal, é de até 950 mil. Os demais estados, o valor cai para 800 mil reais como teto para você poder financiar, ok? A taxa de juros estão limitadas até 12% ao ano. E uma boa notícia, neste momento que nós estamos vivendo, as taxas estão menores do que esse patamar. Aliás, está tendo uma briga e uma concorrência saudável entre os bancos, e isso é bom para você que pretende realizar o sonho da casa própria, certo? Outra questão, para imóveis novos e usados, existe uma diferença do percentual que você pode financiar, né? Alguns pode ser 80%, outros 70%, isso muda constantemente. Então, se você vai fazer agora, ou se você vai esperar mais 6 meses, 3 meses, ou um determinado prazo, é sempre bom verificar o que está no momento. Hoje, os dois valores estão, tanto para imóveis novos ou usados, 80%, mas chega a momentos que é 70%, o máximo que o financiamento pode ser realizado, ok? E para esse sistema, se você vai fazer a compra do seu primeiro imóvel, você tem o benefício de ter 50% de desconto para realizar o registro e a escritura. Isso muitas pessoas às vezes nem sabem que isso ocorre, então é um benefício no caso se você vai fazer a compra do seu primeiro imóvel, ok? Já o sistema financeiro de financiamento imobiliário, quais são as características dele? O prazo também é de até 35 anos, ok? Não existe limite da renda familiar, ou seja, você pode comprometer um valor maior do que os 30% do sistema anterior, da sua renda familiar e da família, né? Você pode envolver toda a família. O valor de avaliação do imóvel pode fazer financiamento acima de 950 mil reais, ok? Então, no sistema anterior nós estávamos limitados a alguns estados até 950 mil, a maioria nos outros estados 800 mil, aqui você não tem esse limite, certo? A concessão do financiamento varia muito entre 80% e 90% do valor do imóvel
e a compra pode ser feita tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. No anterior, só pessoas físicas podem fazer o financiamento no SFH, ok? Muito bem. Vamos explicar agora o que é amortização e taxa de juros, que são duas coisas muito importantes que você entenda para que você tome a melhor decisão, qual tipo de financiamento você vai escolher, ok? Então, quando você pega um empréstimo, vai fazer um financiamento para comprar sua casa própria, então uma parte do valor vai ser financiado e você vai acabar pagando, lógico, uma prestação para quitar esse valor que está sendo financiado. E dentro dessa prestação, nós temos algumas questões. Primeiro, uma parte dessa prestação é a amortização, ou seja, é aquele valor que você está efetivamente pagando aquele valor principal do financiamento. Nós vamos fazer um exemplo daqui a pouquinho para você entender melhor. E uma outra parte da parcela são os juros, né, que a instituição financeira vai cobrar de você por antecipar o valor para que você possa adquirir o seu imóvel, ok? Então, a maior parte da parcela é composta, uma parte pela amortização, outra parte pelo juros. E temos mais duas coisinhas que nós vamos estar falando daqui a pouquinho, onde fecha todo o valor da prestação, ok? Então vamos lá. Os juros tem alguns fatores que influenciam o valor dos juros, né? Se é mais alto, se é mais baixo. Então, eu destaquei os principais aqui, né? O valor do imóvel, então influencia na taxa de juros, o valor do financiamento, né? Quanto você vai poder dar de entrada, quanto maior a entrada você puder dar, menor os juros você vai acabar pagando, a probabilidade de você não honrar com compromisso, ou seja, a instituição financeira vai fazer uma avaliação para verificar se você tem condições realmente de pagar, se você tem um risco um pouco maior de não pagar, então se você tiver um risco maior, os juros vai ser elevado, a renda familiar, o histórico das suas dívidas, né, o seu cadastro, se está positivo, está tudo ok, e a idade do comprador, né, quanto mais novo, melhor nessa questão, e os juros também vai ser menor. Então, quanto maior o risco apurado, né, em todas essas situações, maior será a taxa de juros que a instituição financeira vai cobrar de você, ok? Então vamos lá. Na prestação, então, voltando e fechando para a gente verificar o que compõe dentro de uma prestação, nós temos então a amortização, ok? Que eu já expliquei o que é aquela parte que efetivamente você está pagando sobre o valor que você pegou emprestado, que é aquela parte que o banco cobra, a instituição cobra a mais por ter emprestado, antecipado o valor para você. Nós temos também algumas taxas, né? Tem uma taxa principal que o pessoal chama de taxa de avaliação, taxa de administração, que geralmente é fixa, em cada parcela você vai ter um valor fixo, e nós temos os seguros, que são dois que daqui a pouquinho também nós vamos abordar, no segundo vídeo nós vamos abordar com mais detalhes esses dois seguros. Para você pegar a sua prestação, você já tem que ter consciência que lá dentro você vai estar pagando o empréstimo, amortizando o valor principal, você vai estar pagando os juros, você vai estar pagando uma taxa e você vai estar pagando dois seguros, ok? Basicamente é assim que funciona e que compõe a sua prestação. E hoje nós temos dois sistemas de financiamento, né? Duas formas para que a gente possa escolher qual é a melhor no sentido de fazer o financiamento. Então temos o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, que eu vou explicar daqui a pouquinho como funciona, e também temos pela tabela Price. Hoje, o mais difundido, que as pessoas têm mais realizado, é na tabela SAC. Né? Por quê? Aquela tabelinha onde as prestações vão diminuindo com o passar do tempo. Vai diminuindo um pouquinho, ok? Então, as pessoas optam mais por essa forma de financiamento. Mas nem sempre ela é a mais indicada. Nós vamos estar falando aqui também. Às vezes, a tabela Price, né, ela é mais indicada, ok? Mas vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, no sistema de amortização constante, ou seja, na SAC, eu peguei um financiamento de 120 mil em 20 anos, ou seja, 240 meses, ok? Com uma taxa de juros de 1% ao mês. Aqui eu fiz com valores redondos para fazer de forma didática a explicação, ok? Hoje as taxas estão menores do que 1%, né? Então 0,66, 0,56, 0,70 alguma coisa, ou seja, já
vai estar menor do que 1%, mas aqui para facilitar nos cálculos e você poder entender. Então vamos lá, o valor da amortização será constante durante todas essas 240 parcelas. Então é pegar o valor que você está financiando, vamos supor os 120 mil, dividir pela quantidade de parcelas que você vai pagar, você já vai saber qual é o valor da amortização parcela a parcela, que no nosso caso é R$500 em cada parcela, ok? E qual vai ser o valor da primeira parcela? Então a primeira parcela vai ser composta de R$1.200 do que? De juros pelo saldo devedor, porque você não pegou 120 mil, 1% de juros dá exatamente R$1.200, mais os R$500 da amortização, a sua parcela vai ser de R$1.700, a primeira. Você pagou a primeira, o que acontece? Você amortizou daqueles 120 mil, você amortizou R$500. Então, o seu novo saldo devedor vai ser 119.500, ok? E os juros de 1% vai incidir sobre esse novo saldo devedor, 119.500. Ou seja, os seus juros na segunda parcela vai ser R$1.195. Lembra que a amortização é constante, os R$500? Então, a minha segunda parcela vai ser R$1.695. Ou seja, tivemos uma redução de R$5 na parcela. E assim sucessivamente. Então, o juros sempre vai ser calculado em cima do saldo devedor, que vai amortizando R$500 por mês, ok? Você vai ter, então, juros vai te reduzindo e a sua parcela vai reduzindo até que você chegue na última parcela em R$505. Você vai pagar R$500 da sua amortização e mais R$5 de juros. No final dos 240 meses, o seu valor do financiamento vai ser R$144.600 de juros e você vai pagar os 120 mil da amortização. Então, no total, você vai pagar R$264.600 nesse exemplo de característica didática, ok? Não coloquei nesse exemplo, uma observação, não coloquei a taxa de administração, né, e nem os seguros, ok? Só coloquei juros e amortização. Perfeito? Ótimo. Vamos para a tabela Price. Como é que funciona a tabela Price? É um sistema de amortização francês, muito usado no exterior, ok? Onde aqui no Brasil sofreu uma pequeno ajuste devido às taxas de inflação que nós tínhamos, principalmente no passado, né? Então, essa forma, praticamente a sua prestação fica igual durante o período todo. Se o índice de correção, como está atualmente, a TR, que é um dos índices de correção do sistema tanto Price quanto SAC, a TR nos últimos anos está zero. Então não tem essa correção. Então vamos supor que a TR fique zero por todo esse período, 20 anos, 15 anos. O que vai acontecer? A prestação não vai variar, vai ficar igualzinha em todo o período, ok? Então como é que funciona? Você tem a mesma situação, 120 mil de um financiamento que você vai pagar, ok? 20 anos, com a taxa de juros de 1% ao mês. A primeira parcela, você vai pagar juros de R$ 1.200 e a amortização vai ser apenas R$ 121,30. Então, a sua primeira parcela vai ser de R$ 1.321,30, ok? Você vê que comparando com a outra, a prestação é menor do que a tabela SAC. Porém, a amortização está sendo menor também, nesse momento. Só está amortizando R$ 121 da sua dívida. Você está pagando de juros R$ 1.200, ok? Na segunda parcela, os juros vai incidir sobre o saldo devedor. Só que o saldo devedor, como que ele diminuiu só R$ 121? Então, os juros vai ser 1.198, né, 1% em cima do saldo devedor, que ficou em 119.879. Né? E aí vai aumentar um pouco a amortização, tá vendo? A amortização aumentou um pouquinho e a prestação continua lá 1.321,30. E assim sucessivamente, ok? Até que você vai chegar na última parcela que você vai pagar aqueles 1.321,30 se não tiver se o índice de correção ficar zerado como a TR está nesses últimos anos, ok? Então no final dos 240 meses você vai ter pago R$ 197.112 de juros, né? Mais 120 mil da amortização, você vai ter pago no total R$ 317.112. Ou seja,
uma diferença bem interessante aqui, né? Praticamente 52 mil reais de diferença. Se levar essa parcela até o final, se você for, qualquer um dos financiamentos, se você for pagando mês a mês sem antecipar nada, a tabela saque é mais vantajosa, porque você vai pagar um valor bem menor, 52 mil. Se você comparar 52 mil com o valor que você financiou de 120 mil, é praticamente 50% de redução do valor do que você pegou em empréstimo, que você financiou, ok? Porém, pessoal, voltando aqui, deixa eu voltar aqui, isso, nós estávamos aqui. Nós temos uma situação, como vocês puderam perceber, as primeiras prestações da tabela Price, elas são menores do que da tabela saque. Então, se você for fazer um financiamento e comparar, você começa as primeiras prestações pagando mais na tabela saque, certo? Isso só reverte, eu fiz um estudo aqui, mais ou menos após, por exemplo, fazendo a mesma situação que a gente fez as duas simulações e comparando as duas tabelas, nós vamos ver que depois, até a parcela 77, ou seja, depois de 6 anos e 5 meses que você fez, o valor vai ficar igual à parcela. Então a tabela saque vai caindo, o valor da prestação, até que vai igualar isso nessa simulação, ok? Então, só que até lá você vai ter pago R$14.529 a menos, né, do que você na tabela Price, certo? E somente na parcela 153 é que você vai ter esses 14 mil, vamos supor, recuperados pela tabela saque. Então, quer dizer, só depois de aproximadamente 12 anos e 9 meses é que o seu financiamento pela tabela saque vai ter empatado. Então, significa o que isso? Vamos supor que você tem uma estratégia, você faça as contas e você vai conseguir pagar as últimas parcelas, né, de trás para frente, num período de 6 anos, por exemplo. Olha só, vai ser exatamente no momento que você vai sempre estar pagando ainda uma parcela menor na tabela Price do que na saque. Então, nesse sentido, vale a pena fazer pela tabela Price. Vamos supor que seja 10 anos, 11 anos, ainda está valendo a pena. Porque só quando reverter aqui, chegar mais ou menos nesse prazo, é que você vai ter aí o benefício financeiro, que aí sim, se você ficar até o final do prazo, você vai ter um bom benefício, que é aqueles 52 mil nesse exemplo. Lembrando sempre, pessoal, tem que estudar caso a caso, tem que pegar a taxa de juros certinho, fazer todos os cálculos, porque às vezes esses valores, 77 meses, 153 meses, pode ter uma variação, para mais ou para menos, ok? Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês nesse primeiro vídeo. Nos próximos dias vamos estar postando um outro vídeo explicando um pouco mais sobre seguro, fazendo comparação entre instituições financeiras diferentes, modalidade de crédito, para que você possa ter mais consciência para tomar as decisões. Então, esse vídeo está no nosso canal do YouTube, tem um artigo no nosso blog do Bem Financeiro especificando com mais detalhes cada uma dessas situações. Então vá lá, tem 2 artigos que eu postei sobre financiamento imobiliário para que você possa estudar, dar uma lida e comparar, fazer as comparações necessárias com várias instituições financeiras. Vale a pena esse trabalho inicial de pesquisar com todos os bancos quais são as taxas, quais são os financiamentos, para você ter uma escolha acertada e financeiramente você fazer a opção melhor e economizar muito dinheiro, ok? Afinal de contas, nós do Bem Financeiro temos para nós como missão que o seu bem é o nosso plano. Fique conosco em todas as nossas mídias sociais, visite o nosso site www.bemfinanceiro.com.br e vá lá e verifique o nosso plano de liberdade financeira, verifique o nosso programa Bem Agora para te ajudar a tomar melhores decisões financeiras e ser uma pessoa consciente e educada financeiramente. Grande abraço, até mais.